Bom, tô aqui pra falar hoje de Sandman, The Sandman, uma série que acaba de terminar ali na Netflix, né? É uma série que vem de histórias em quadrinhos. Os quadrinhos, nem sei quantos tem, mas Sandman, como não seria mais gravada, ela acaba ali ficando na segunda temporada. E a Netflix, a própria série, elas deram um desfecho e um final. Então, hoje nós vamos falar sobre tudo que tem nessa série, que ela acaba sendo, em algum momento, bastante controversa, em algum momento um pouco polêmica, mas no final das contas, a mensagem que ela deixa, o efeito visual, os aspectos de raciocínio e psicologia que ficam por trás da série são muito interessantes, pra mim muito marcantes, inclusive. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui no Cinema com Juba. Vamos falar dessa série que pra mim, depois eu falo o que eu achei dela, se eu achei ela ruim, média, boa, excelente, exageradamente boa, já falo sobre isso aí. A série, ela se passa naquele mundo dos sonhos, mundo da destruição, no mundo daqueles perpétuos, né? Então nós temos ali as figuras dos perpétuos, que seriam mais ou menos os heróis da série ali, o ponto focal da série, principalmente enquanto no personagem do Morfeu, que é o sonho. E assim, o personagem do Morfeu é um personagem muito cativante. Ele é um personagem muito interessante de ficar analisando. E é um contraste, é muito interessante na série, porque se você pegar o personagem do Morfeu e ver aqui, do sonho, né? E vou chamar ele de sonho, tá? Vou chamar aqui cada um, não pelo seu nome, mas pelo nome perpétuo. Então tem a delírio, tem o desejo, tem o sonho, vamos por aí, destruição, destino, vamos lá. O sonho, que é um personagem muito sério. Ele é um personagem que na primeira temporada... primeiramente... É com spoiler, beleza? Vamos assim? Vai ficar com spoiler mesmo. Eu tinha dois recados, com spoiler e não lembro qual era o outro recado, não. Mas enfim, vai com spoiler aqui a série, tá bom? O que eu achei muito interessante no personagem do Morfeu, tem bastante pra falar ainda, é que ele é muito sério para alguns ambientes que a série coloca a gente, como por exemplo, em alguns momentos até é difícil usar esse termo, promíscuo, tem uma promiscuidade sexual ali colocada, e aqui eu quero que vocês entendam que eu vou embasar mais, para não parecer que eu tô falando isso porque não era papai e mamãe, assim, mais ou menos homem com mulher, não é nada disso. Mas assim, tem uns momentos muito promíscuos na série, o que me levou a um desconforto num primeiro momento, e o personagem do Morfeu, em momento algum, ele tem esse tom meio bobalhão, meio pastelão, meio encheção de linguiça, sabe assim? Ou linguicinha, vamos que não tem o que falar, vamos ficar aqui enrolando na cena. No personagem do Morfeu, em momento algum eu vi isso, do sonho. O cara, ele é sequestrado na primeira temporada, passa ali aproximadamente 100 anos sequestrado, e aí depois disso ele vem, se liberta daquela sua prisão, vai tentando ali melhorar a sua condição de voltar ao normal, nos seus afazeres, né, enquanto o personagem do sonho, e aí ele acaba confrontando Lúcifer, que é um personagem também, sei lá, muito marcante e muito diferente do que nós estamos acostumados a ver em Lúcifer, né? Os Lúcifers que tem por aí, a figura do diabo. Essa Lúcifer, que é daquela Brienne do Game of Thrones, é um Lúcifer de desafios verbais, intelectuais, desafios mentais. É um Lúcifer bastante diferente do que tem por aí. Bem o cotidiano que nós aprendemos a ver no cinema, séries e filmes. E eu achei muito legal a ambientação que o filme coloca. O mundo do sonho, ele é perfeito. É muito sonhador, é muito lindo, castelo, dragões, Caim e Abel, tem tudo ali que leva realmente pro mundo dos sonhos. Achei que eles pegaram ali bem bacana. No mundo das fadas, passaram meio mais ou menos, mas no mundo ali no inferno, o mundo onde Lúcifer reina, aquilo ali foi, impecável. Difícil ver um inferno tão bem feito no cinema, na telinha, nos dias de hoje. Muito difícil. Eles não tiveram nenhuma economia, eles não se preocuparam em colocar cenários pequenos, eles colocaram cenários amplos, sombrios de tudo, sabe? Assim, cara, um personagem melhor do que o outro. Você não fica ali à vontade em momento algum, nem você estando ali como se fosse numa terceira pessoa. É você se vendo em terceira pessoa
na figura do sonho, né? Você entra ali junto com o sonho, com o Morfeu. Você entrou ali, você fica sentindo os perigos que ele sente. Mas, assim, perfeito, um terror nesse momento que é colocado, bem bacana. Tem aquela, eu chamaria das 3 Nornas, né? Se fosse ali na mitologia viking, mitologia nórdica, mas ali não são as Nornas, é como se fosse, são as 3 bondosas, né, que eles colocam, aquelas 3 senhoras que traçam o destino, cortam o fio realmente da vida e tal. Essas 3 senhoras aí bondosas também é um momento sério e um momento também que poderia colocar um terrorzinho. Mas ali nada demais, ali a parte de Lúcifer muito mais top, diálogos muito mais inteligentes, muito mais profundos. Tanto na primeira temporada como na segunda. Então sempre que o Morfeu tinha Lúcifer, tinha o Morfeu. Sempre que o Morfeu está na série, a série ela se desenrola e ela vai para um tom sério, um tom misterioso, um tom top de ver. O cara é muito sério, né? O ator que interpreta o Morfeu, e eu achei muito bem feito por ele. Ele é magrelão, assim, aquela roupa sempre preta, aquela cara maquiada, aquele tom sombrio que ele coloca. Até os irmãos dele têm medo dele, alguns deles, né? Porque ele é sempre muito sério, muito focado, muito sombrio. Bem diferente de como ele é com os amigos dele que moram no reino dele, no reino dos sonhos. Achei top. Mas daqui a pouco a gente volta a falar de Morpheus. Vamos agora falar daquela promiscuidade que eu tava falando aqui. Tem momentos assim que você, tipo, não me parece que encaixa. Aquela cena da primeira temporada, daquela da cafeteria. Do nada, todo mundo começa a se pegar ali. Achei uma coisa tão desnecessária. E nessa segunda temporada, em algum momento que o Desejo, que é um dos perpétuos, também um irmão do Morfeu, do sonho, ele aparece também numa galeria de arte. Do nada também começa todo mundo a se pegar ali. Homem com homem, mulher com mulher. É uma coisa que você fala, poxa, onde que isso na vida real acontece, né? Não tô falando o que fazem 4 paredes, tô falando numa lanchonete, numa galeria, tá todo mundo em transe ali, uma coisa assim que eu achei tão fora da realidade, muito bobalóide, sabe? E olha, eu tô falando de Sandman, onde nós estamos tratando personagens perpétuos, o personagem que é a destruição, que abdica do cargo. É o personagem que é o sonho, é o controlador dos sonhos. Então, nesse universo, você fala, tem uma coisa aqui que não faz nenhum sentido, é muito pra lá da realidade, é muito bobão, achei. Mas, tirando isso, a série, ela dá uma focada em alguns momentos, e eu acho até que pegou muito pesado. Por exemplo, você tem sempre um personagem gay, uma personagem lésbica na série, e eles retratam, colocam, como se essas pessoas que são assim, que não são héteros, né, que é o corriqueiro de ver, fossem somente focadas em sexo. E isso é muito banal. Eu, sinceramente, eu não sou homossexual. Se eu fosse, eu me incomodaria da maneira que eles colocaram ali. Poxa, tem tanta coisa pra você retratar, né? Tanta coisa pra engrandecer um personagem. Alguns engrandecem, mas assim, alguns outros são tão bobinhos. Você fala, nossa, você serve pra quê? Só pra fazer sexo em público? Só pra isso? Só pra isso? Como o personagem do Cochran, né? Que é o irmão da fadinha lá. Que personagem inútil, sabe, pra série? Inútil, não por nada, mas inútil. Ele não tá ali pra nada. Mas ainda assim ele tem um pouco de... Acaba que depois tem uma passagem bonitinha por ele. Mas assim, tirando a questão de alguns personagens vazios e rasos, e aqui eu acho que pesaram a mão em alguns personagens vazios e rasos, os outros personagens, eles são muito bem definidos. Vamos lá. O personagem da Morte, que é uma irmã do Morfeu. É uma mulher, né? Normalmente você vê o Lúcifer. A Morte é um cara, a caveira, a foice lá. Nesse aqui são mulheres, tanto o Lúcifer quanto a Morte. E a Morte é toda carinhosa, cara. Isso aqui eu achei muito louco. Você imagina, você vê a Morte na tua frente e é uma das melhores pessoas que você pode ver. Sabe? E é reconfortante você pensar, poxa, pra morrer eu vou dar a mão pra essa mulher aqui, essa coisa maravilhosa aqui. Achei que ficou isso muito da hora. E a personagem do Lúcifer ser uma mulher também, uma mulher tão... sabe, sei lá, cara, séria, segura do que tá falando, achei também muito bacana. O personagem do Destino, esse aqui, eu achei ele meio fraquinho também. Não gostei muito do personagem do Destino, porque ele tem pouquíssimas falas, ele tem um livrinho ali, ele parece ser um cara assustador, não é. Parece ser um cara profundo, não é. Parece ter muita importância, não tem. Ele não tem nada, na verdade. Pra mim, dos irmãos do Morfeu, do sonho, os piores aí que aparecem são o do Destino e também aquela da... Como é que ela chama? Tem que olhar aqui.
o Desespero, que é aquela irmã dele, aquela mais cheinha, aquela mais... A Desespero não tem função na série, né? Então nem vou nem colocar. A Delírio, eu achei um personagem também meio bobinho, sabe? É um personagem que você fica olhando pra Delírio e poxa, ela é uma perpétua. Ela viu tudo. E ainda assim ela tá andando como se ela fosse uma bobalode. Ai, né, nossa, não percebi. Você me ama, você... Sabe, eu falei, nossa, que coisa infantil, cara. Então, posso ter deixado passar alguma coisa com a profundidade psicológica do personagem da Delírio, mas, sinceramente, achei bastante vazio. É um alívio, tá? Você pega-se os irmãos do sonho e o próprio sonho numa reunião de família, aquilo ali é a secura, é a frieza, é uma coisa dolorida de ver. Cada um não confia no outro, um não gosta do outro, né? O personagem do Desejo, que é o irmão lá do Morfeu, mais o Morfeu, eles, quando se encontram, sai faísca. Eles, de fato, não se gostam. Acaba que depois, lá quando o Morfeu morre, acaba que o Desejo fala, não, ele vai me fazer falta, vou sentir falta de importuná-lo, incomodá-lo, deixar ele bravo. Então, assim, é uma forma de amor depois que o cara morreu que você percebe. Mas, a princípio, achei, assim, que ali era um lugar muito seco, muito sério. E aí a Delírio, ela aparece como sendo aquela irmãzinha supostamente caçula, na aparência talvez seja caçula, e ela é a carinhosa, ela que não se conforma que o irmão, a destruição foi embora, ela não se conforma, como é que a destruição foi embora? Vamos atrás dele, vamos procurá-lo, pedir por irmão tal, pedir por irmão tal, pedir por irmão tal. Ela é um pouco mais humana, vamos dizer assim, pra tentar encaixar ela numa realidade, mas aí ela não poderia ser perpétua. Sinceramente, o personagem dela, ela ter um reino, ela ter um mundo ali, aquilo é banal. É uma coisa banal. É uma das poucas coisas ruins da série que eu consigo apontar assim, além daquela promiscuidade idiota que tem no começo da primeira temporada. Na segunda não tem mais, 15 segundos de bobeira, mas a segunda temporada ela é um primor, tá? É um primor, eu amei. Eu fui, inclusive, pra segunda temporada não querendo ver. Falei, vou assistir isso aqui, mas olha, cara, me cansaram daquele Corinthians da primeira temporada. Falei, que cara bobão, que chatice. Aí você vê o Corinthians, criado na segunda temporada. O primeiro, bizarro, traidor, um lixo. O segundo, perfeito, gentil, prestativo. E aí tem a série explicando isso, que eu acho que é roteiro quando ele calibra, sabe? Ele chega e fala assim, ó, o Morfeu me criou quando ele tava com a mente perdida. Então eu sou perdido. Quando o Morfeu me cria com a mente perfeita, encontrada, né? A mente centrada, uma mente muito mais evoluída, aí o Corinthians também é muito mais evoluído. E isso aqui eu achei perfeito. Isso aqui, pra mim, você justifica tudo que o Corinthians faz na primeira temporada e tudo que ele é no final, quase no final, meio pro final da segunda temporada. Isso aqui ficou, assim, encantador de ver, na verdade. E aí ele junta com a Joanna Constantine ali, aquela personagem também que é muito legal, né? Não é a Joanna Constantine, ela tem um pouco do cinema 2025. Sabe aquela petulância desnecessária? Ela é petulante, ela é forçada em alguns momentos. Você fala, cara, que chatice, né? Que bobeira. De novo também, toda preocupada em ir pra cama com alguém, toda preocupada com... sei lá, eu sou a foda, eu sou a mulher poderosa, eu sou a tal. Não precisava disso, sabe? Algumas personagens aí dão um banho na Joanna Constantine com muita simplicidade. Mas ela acaba sendo carismática no final, né? Depois que ela acaba entendendo que o sonho, o Morfeu, ele quer morrer, que é uma missão suicida, que ele tá indo lá pra tentar resgatar aquele filho dele, o filho dele da Grécia antiga, lá aquele filho que acaba ficando só a cabeça, o filho que acaba virando imortal, ela se compadece dele e aí torna ela um personagem sério. Depois ela vai pro funeral dele, pro velório, e acaba virando uma Joanna Constantine muito bacana. Mas no começo, você fala, cara, que bobeira, que sabe, defesa, autodefesa contra nada. Um personagem meio esquisito de ver. Mas depois fica top, fica bacana. Os pais do Morfeu, os pais dos Perpétuos, que são a noite e o tempo. A noite é a mãe, o tempo é o pai. Cara, você parou pra se irritar com isso? Você parou pra se irritar com a noite e o tempo? Que os Perpétuos são sonho,
Destruição. Já vou falar de destruição também, que acho que eu preciso falar um pouquinho dele. Sonho, destruição, destino, delírio, desejo, desespero. Aí tem os pais. Você fala, cara, tem os pais desses caras aqui. Quem é o pai do sonho? Quem que é o pai do destino? Quem que é o pai da destruição? Aí você vai ver os pais. Raramente nós vamos ver personagens tão mal feitos, tão bobos, na vida. Porque o Morfeu, ele vai para esses pais supostamente sem ter relação com o pai e tendo um histórico legal com a mãe, né? É isso que a série nos coloca. Não sei o quadrinho, o gibi. Não sei. Com todo respeito a quem leu aí, eu não li. Só não sei, só isso. Eu gosto de falar isso aí porque quando o cara gosta de gibi também, de leitura de quadrinho, o cara vem no peito. E calma, eu adoraria ter lido. Acho que eu vou ler, inclusive. Mas vamos lá, vendo pela série. Ele supostamente não tem relação nenhuma com aquele pai dele. O pai dele não quer ser incomodado, não gosta daqueles filhos, ele deixa isso claro. E a mãe não, a mãe ele tem uma relação. Quando ele tá ali, que ele matou, ele foi obrigado a matar aquele filho dele lá, ele deu a dádiva pro filho dele. O filho dele era só uma cabeça imortal. O filho dele não conseguia olhar pro lado sozinho. Então o filho dele queria morrer como uma dádiva. E o pai, Morfeu, acaba dando essa dádiva pra ele. Ele fala, não, vou te ajudar, mesmo que vai custar a minha vida, porque ele não podia matar ninguém do sangue dele. Ele acaba matando o filho dele e onde as senhoras bondosas vão atrás dele ali com aquele fervor todo pra matá-lo. É nesse momento que fica ridículo, né? Quando ele vai ver o pai dele trata ele de uma forma pior que lixo, não tem cabimento nenhum aquilo, ainda mais com o pouco que ele viu o pai dele. O personagem que é o tempo. Poderia voltar no tempo, poderia levá-lo lá pra trás, mas não tem solução. Só que isso tudo bem. Não ter solução pra mudar o destino, tá, tudo bem. Mas daí aquele tratamento frio, aquela frieza, aquele nojo, com o Morfeu todo gentil, todo mudado, sabe? Aí você tem aquele pai que é o tempo, que é uma imbecilidade total. Isso minimiza, igual a Delírio, isso minimiza a seriedade da série. É uma série que está tratando um deus do sonho. Não é um deus, né? Um senhor, um rei do sonho. Tá tratando um senhor da destruição, o senhor do tempo, que tá lá desde os primórdios da criação divina. E o cara é aquela pedra. O cara é aquela imbecilidade total. Isso foi ridículo. Agora, quando chega na mãe dele, piora. A mãe dele é a noite, né? A mãe dele é a noite. A mãe dele é um personagem que seria carinhosa com ele, teria aquela história com ele, que ele gosta da mãe dele. A mãe dele começa a dar um puxão de orelha porque ele faz tempo que não vai lá. Você fala, opa, chegou na mãe aqui, né? Aí a mãe oferece até montar um reino pra ele ali dentro do reino dela, pra ele ficar ali com ela, uma coisa assim... Sabe, tipo, você vai ser um bebê de novo. Ele não podia aceitar de fato. Aí ela começa a ficar toda ríspida, toda nojenta com ele, sabe? Uma coisa assim, cara... É a noite e o tempo, um casal. Que assim, poxa, que coisa horrorosa, sabe? Mas assim, inacreditável. A série, ela fez uma seleção de cast, a escolha de elenco, pra lá de boa, tá? É pra lá de boa. E você vê que ela usou muito da diversidade. Isso aqui eu achei perfeito. Perfeito. Não importa se você é irmão, pessoas de etnias diferentes ali, achei isso perfeito. Palmas pro Sandman, não é hipocrisia, não tô aqui fazendo média com ninguém. Poderia ignorar o fato, né? Poderia ignorar totalmente. Tô aqui dando parabéns de verdade, quero ver mais disso. Vi muito disso em Suits. A chefona e o outro, o cobrão, você tem os dois mais pica, um nasceu em cada continente, é descendente de cada continente, lindo de ver, pessoas lindíssimas, todas, achei muito top. Caim e Abel de outro continente, outra descendência, tudo maravilhoso. Todo tipo de gente misturada, sabe? Sem fazer diferença, lindo. E aí Sandman mandou muito bem. Os personagens que são os amigos do Morfeu, lá em Sandman, eu achei eles muito bacana também. Quando você ia pro Reino do Sonho, você tinha a Luciene, né? Que é a bibliotecária dele, né? Ela é uma mulher, assim, que... Até você fala, poxa, por que ela fala tanto na orelha do Morfeu se ele não queria, né? Então, que ele tá olhando feio, puto da vida, não quero ser incomodado. E ela tá ali falando na orelha dele e ele lá,
paciente. Você fala, agora ele vai mandar ela catar coquinho, né? Agora ele vai mandar ela sair da sala, bravo. Aí ele fica ouvindo tudo que ela fala, parece um aprendizado pra ele. E são raciocínios muitas vezes comuns. Raciocínios fracos, simples, e ele não estava conseguindo enxergar. Isso aqui é um ponto falho do roteiro também, né? Não teria condição desses perpétuos serem tão inocentes a ponto de um texto tão fácil para nós interpretarmos, né? Quem leu o Silmarillion, isso aqui é um texto difícil de interpretar. Aí você vê os textos do Sandman, são textos básicos. Historinha para boi dormir, em alguns aspectos. E aí os perpétuos, nossa, como é que eu não tinha pensado nisso? Tipo assim, você que sabe que vai morrer, tem outro caminho também. Você pode ir falar com seu pai, ele, nossa, é verdade. Eu posso falar com meu pai, o senhor do tempo, sabe? Como é que ele não pensou nisso antes? Então essas coisinhas são minúcias em um roteiro que ele fica sendo meio pobrezinho em alguns momentos, em outros não. Né? Você vê, por exemplo, os diálogos com Lúcifer não são pobrezinhos, são enriquecidos por alguém caprichoso, inclusive. O personagem da Destruição, ele é também um cara assim. Ele é um personagem enriquecido. Ele tem alguns pontos de vista ali que fogem da nossa realidade. E o teor dele de deixa, já que vão se destruir de qualquer jeito, não precisam de mim aqui, e aí ele se afasta dos afazeres dele, das responsabilidades dele, das tarefas. Eu achei isso aqui muito bacana, só que depois ele também acaba não tendo função nenhuma, né? A verdade é que ele não tinha função nenhuma, ele não ajuda a encaixar aí o curso da humanidade, o curso dos despertos, né? Nós aqui no mundo aqui somos os despertos, estamos acordados. Não tem função nenhuma o personagem da Destruição, que é o irmão dele, aquele fortão, a não ser que ele é um personagem bacana de ver. Ele é um cara gentil, um cara bacana, um cara legal, um cara inteligente, um cara sempre benevolente. Só isso, mais nada. Então ele também acaba ficando meio sem função nos personagens. Mas de resto, Caim e Abel tem uma passagem interessante, os bichos, né? Aqueles dragões, um gavião gigante, o dinossaurinho que voa, não sei o que é aquilo ali, como que é? A gárgula, acho que é. Tem a abóbora, são personagens muito bonitos, muito bacanas de ver no mundo criado nos sonhos, onde faz todo sentido ter aqueles personagens. Vai ser legal. E também o que é legal é que quando a série é muito rica em personagens, né? Ela coloca, por exemplo, naquela reunião de quem vai ficar com a chave do inferno, que Lúcifer entregou de mão beijada ali pro Morfeu, pro sonho. Ela fala assim a Lúcifer, fica pra você, aí você se vira. E aí tem na casa dele uma reunião, onde todos vêm lá pedir a chave do inferno que todos queriam. Naquele momento, aquela reunião, chegando Thor, Loki e Odin, chegando o pessoal do mundo das fadas, chegando o pessoal do próprio inferno, né, os demônios querendo reivindicar de novo. Aquilo ali é muito bacana e um personagem ali torna-se melhor do que o outro. Mas assim, esse episódio, se eu falei mal daquele da cafeteria, se eu falei mal de alguma coisa, esse episódio, do momento em que ele dá a chave do inferno pros arcanjos de Deus, aquilo ali é um primor, um dos melhores episódios que eu já vi na minha vida em todos os aspectos. Em qualquer série. É muito bem feito. A maquiagem, a fotografia, o figurino, a ambientação, o design de produção, o ambiente mesmo criado, aquele cenário sombrio daquela casa dele, o banquete de chefe para aquele mundaréu de pessoas diferentes, divindades até, muito, muito top. E aí entram personagens ali também que são legais, como não é legal, não achei legal, o Loki e tem aquele das fadas lá que é o Puck, né? E aí acaba também que eles são meio bobões, eles têm uma importância pra série pra pegar o Daniel, que é o outro filho do Morfeu, e aí o Daniel acaba virando depois no futuro o Senhor do Sonho, né? Assim, a cena pesadésima do que o Loki faz com o Daniel, de colocá-lo na fogueira ali, a cena pesadésima, difícil de digerir, eu também tava esperando um desfecho para aquilo, acaba tendo um desfecho bacana, porque o Daniel, ele tava realmente, o destino dele teria que ser o novo Senhor do Sonho quando o Morfeu cansasse, então o Morfeu meio que se deixa matar, porque ele estava cansado, ele achava que ele merecia descansar por conta do que ele teve que fazer com o filho dele, porque no passado ele não ajudou o filho dele e no futuro a dádiva dele
lhe custaria a vida e ele acha que aquilo é bacana, ele está mesmo numa missão suicida para tentar se desligar e tal. Então assim, gente, uma série profunda, uma série que nos coloca pra pensar na morte muito, muito mesmo. Tem aquele episódio bônus que não tem o Morfeu, não tem ninguém, tem só a morte, né? É o personagem da morte, que é a irmã dele, tentando viver um dia de folga. E ali também vem muitas reflexões de como nós vivemos a nossa vida, né? O que é a vida e o que é a morte também, ou para onde nós vamos, como viver aqui. Achei assim um episódio, ele parece um spin-off, né? Ele é um episódio spin-off, que ele é um personagem um episódio que veio da série, mas ele não tem nada a ver com a série. Então eles encaixaram ali aquele segundo episódio final. O episódio final é o do funeral e esse da morte foi bem encaixado, mas muito bem encaixado. Que coisa bacana de ver. A série nos coloca para refletir, sim, e claro, com as nossas limitações, né? Quem não gostaria de tentar ver o sonho, ter uma dádiva, entender a morte melhor? E isso nós não temos, né? Mas na série, com essa proximidade desses perpétuos com seres humanos normais, eu achei que ficou muito encaixado. E personagens belíssimos. Enquanto benevolência, enquanto solidariedade, a série, eu acho que ela nos traz uma benevolência e uma solidariedade muito presente para os próximos passos, sabe? A série acaba sendo, assim, muito positiva e eu, sinceramente, amei. Amei! Sem meias palavras, sem enrolação, amei The Sandman, achando que não ia gostar. Recomendo demais pra quem não viu, que já cansou de ver spoiler agora. Recomendo demais pra quem não viu. Quem viu, fale comigo o que achou. Você está no Cinema com Juba. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!